Boa tarde. Agora vai. Sejam bem-vindos. Estou aqui nos momentos iniciais, abrindo a nossa live, fixando o comentário, esperando a chegada da nossa convidada, que acabou de entrar aqui. Neste instantinho eu mando o convite para a Geise. Como vocês estão? Espero que se cuidando. Vamos dar início hoje a mais uma live de profundanças. Estou esperando o pessoal chegar, se acomodar. Nossa convidada Geise já entrou. Daqui a pouco eu mando um convite para ela. E vamos chegando, vamos ocupando essa primeira fila, que é babado. Mandando aqui para a gente iniciar a live, testando essa conexão, testando a imagem. Ai, Urandi, gratidão, você viu a live de ontem. Oi! Estou tentando me ajeitar aqui, tentar entender a coisa. Pronto, eu acho que ótimo. Mas aqui é assim, amiga, a gente já entende fazendo. Ótimo, eu estou usando esse negócio de tecnologia agora, menina. Me deram um negócio de um fone sem ouvido, ou fone sem fio. Aí eu, gente, como é que usa esse negócio? Tô aqui perdidíssima, velha caquética. Espera aí um momentinho. Gente, boa tarde. Sinalizem aí nos comentários se vocês estão conseguindo me ver, se vocês conseguiram ver Geise. E se vocês conseguem ouvir a gente, coloquem aí nos comentários, que aqui é assim, bonita. É tempo real. Fazendo agora, aqui agora. Bom, para mim tá ok, sua imagem, seu som. Você está conseguindo me ver e me ouvir? Sim. Ouço e escuto. Então, ótimo. Eu vou começar aqui para a gente não tomar muito tempo da sua fala com esses informes iniciais. Tá dando algum eco aí. Tem algum outro equipamento ligado e vocês estão ouvindo a live? Não, eu não. Aqui em casa não. Não, né? Então vamos lá. Não. Vamos fazendo. Tá dando um eco na minha voz, eu não sei o que é. Acho que é, ó. Mas vamos lá. Tá conseguindo me ouvir e me ver, não é isso? Tranquilamente. Então, eu vou começar dando boa tarde ao pessoal que está assistindo a gente, agradecendo a Geise por aceitar o nosso convite de estar aqui. Eu não vou dar os informes iniciais de profundanças, porque, pelo que eu estou vendo, o pessoal que já chegou aqui já conhece o projeto, já participa das lives. Eu vou começar pedindo para você se apresentar, dizer para o pessoal que está assistindo quem é Geise aqui de London. Bom, boa tarde. É a minha primeira vez esse negócio de transmissão, então perdoe a inocência, estou um pouquinho nervosa. Eu sou uma artista visual e performer inicialmente. Tenho traçado minha carreira artística dentro da performance e da arte visual. E em um dado momento eu encontrei a escrita, né? Num dado momento, na verdade, a escrita me encontrou. E aí que eu começo a falar sobre mim nesse lugar. Eu nasci entre a divisa de Minas e Bahia, numa cidade chamada Divisa Alegre, numa casa da roda. Para quem não conhece, é uma casa onde se faz farinha de mandioca. Eu sou de família de agricultores e venho deste lugar, venho deste sertão. E é a partir daí que eu também começo a construir um projeto de escrita, né? A partir do que sou eu, a partir de onde é que eu venho, dessas coisas. Moro em Salvador atualmente, para estudar e trabalhar também, viver. Crio 2 gatas, na verdade uma, mais 2 gatinhos agora. Sou macumbeira, feiticeira, muitas coisas juntas. É difícil dizer esse negócio de quem a gente é, né? Bem difícil, na verdade. Eu lembro quando você me pediu uma biografia, uma mini bio. Foi um dilema muito grande para mim, isso de escrever para quem eu sou e o que eu sou, né? Hoje já tem uma coisa já escrita, né? Que eu sempre digo, nascida na beirada entre Minas e Bahia, entre esse sertão e esse litoral, né? Vagando entre esses 2 lugares.
E isso me constrói, assim, esse não lugar, esse território de vai e vem. É isso. Olha, amada, tá dando um pouco de distorção aqui no tempo. Às vezes, se parecer que eu estou entrando na sua fala, eu vou pedir desculpas, porque o tempo está diferente da transmissão. Mas vamos lá, vamos abrir os caminhos da live com um poema seu. Lê um poema seu pra gente. Tá, eu vou recitar esse poema porque eu não sabia que ele existia. Assim, eu encontrei ontem, antes de ontem, num caderno. Você me pediu para mandar um vídeo, aí eu fui procurar um poema. Eu pensei até em escrever outro, mas aí eu fui procurar um pensando em outra coisa e achei esse. Então eu vou ler. Chama-se Regresso, foi escrito em 2017. É bem bom, menina. É bom. Se guardar feito bibelô em caixinha de veludo, cristal e madeira envelhecida. É bom que te preserves. É bom que te limpe, que esfrie essa cabeça. É bom que as folhas sejam suas vestes, que o vento perpasse o seu corpo e que as águas tornem sua cama. É bom, menina, que habite as árvores e os salgueiros e que o cacaueiro lhe dê alimento, para que retornes, para que o riso seja farto, para que o abraço seja sincero, para que a flor não seja arrancada em vão, para que o corpo fale e fale com verdade. É bom que te preserves, doce menina, que tua dança, tuas linhas, teu movimento seja preciso e fluido, seja tênue e forte, para que voltes, para que as armas estejam afiadas, para que voltes com os 2 pés nas portas, para que a caçada encontre o alvo, para que volte e a luta não seja frívola e o ataque seja sempre certeiro. Sobre regressos. Você mandou um vídeo pra gente essa semana, né? Que foi o vídeo que você fez para convidar o público para assistir a live e começou recitando esse poema. Eu jurava que você tinha escrito esse poema agora, porque ele é muito agora, né? É isso, eu fiquei meio impressionada comigo mesmo. E você disse há pouco que é feiticeira, macumbeira. Na hora que você falou, é bom que as vestes, que as folhas sejam suas vestes, na hora que você recitou esse verso, a Idil entrou aqui na live para assistir. Então são as conexões. Vamos lá, eu vou fazer a primeira pergunta, Geise. Em 2017, você participou de Profundanças 2 como poeta, né? Você está na nossa segunda antologia. Até então, até 2017, você era inédita em livro. Aí a pergunta é como repercutiu em você publicar esses escritos num livro com outras escritoras do Nordeste, de outros lugares do Brasil? Eu me lembro daquela conversa que eu tive de madrugada com a Idil, antes da conversa de Profundanças, né? Antes da roda de conversa de Profundanças. A Idil, maravilhosa, um beijo. E eu fiquei pensando muito sobre esse lugar, né? Aquela conversa me trouxe para essa elucidação, assim, de onde é que vem a palavra. E ela estava guardada dentro de uma gaveta. Eu sempre escrevi, na verdade, isso sempre esteve em mim, mas naquele lugar de relato ou de registro para alguma coisa que eu não sabia o que era. Mas eu não acreditava que eu pudesse escrever. Não acreditava que esse lugar era meu e que eu podia reivindicar esse lugar de escritora, de poeta e tudo mais, por acreditar que isso estava num lugar do livro publicado, da academia, dos saraus de escritores já consagrados e tudo mais. E não acreditava que a minha escrita em si era potente, né? E Profundanças fez isso comigo, né? Ela provocou esse lugar de que eu mesma percebesse a minha escrita, entendesse que ali existia uma verdade, uma substância e um conteúdo que é meu e que eu que tenho que honrar esse lugar, né? Eu acho que, para além de qualquer coisa, a Profundanças me deu isso, né? Que eu mesma cavucasse esse lugar de escritora dentro de mim. Não para a publicação, não para o lugar do outro, né? Não para a editora, coisas assim. Mas para mim mesma. Eu escrevo, e aí? Né? E me percebendo enquanto escritora. Por isso que a pergunta que eu fiz foi como repercutiu em você, né? E não como repercutiu para
o público e tal. Eu vou quebrar aqui um script, porque aqui é babado essa live, as pessoas vão mandando as perguntas, e já tem uma pergunta aqui, eu vou fazer logo, que foi uma pergunta de um querido daí de Salvador, que é o Urandir Novaes. Ele perguntou como esse universo místico e da magia influencia na sua produção artística. Primeiro que, na verdade, eu acredito que desde criança esse universo da magia ele permaneceu dentro da criação artística. Assim. Desde quando eu, criança, não tendo brinquedos, tendo que inventar meus próprios brinquedos e usar aquilo que tinha ali no meio para poder criar e brincar e exercer a imaginação e criar a imaginação. E aí isso vem até hoje na performance dentro dentro das obras de arte, né? Dentro das esculturas, das outras coisas que faço. E a magia, ela sempre esteve, né? Dentro desse lugar. Ela sempre estava contida dentro da arte. Agora eu consigo perceber ela mais para fora, que eu consigo já ver isso no outro campo, já consegui observá-la como o primeiro plano de uma criação artística, assim, né? Isso se deve muito a uma reconexão com a espiritualidade. Isso se deve muito quando eu percebo em mim uma espiritualidade que ela teve uma quebra e que agora eu estou conseguindo fazer essa reconexão e essa religação com a espiritualidade, né? A magia, ela está dentro desse lugar. Mas ela vem de vários cantos. Ela vem não só daqui do litoral, mas vem também muito do sertão. Vem muito da minha avó, né? Que era, tipo, uma senhora incrível do sertão que mexia com muitas coisas e lidava com muitos fluidos, né? E conseguia manipular muitas coisas, se é que me entendem. Manipular muitas energias dentro do próprio quintal dela. Sem a necessidade de uma instituição, sem a necessidade de uma ortoga de ninguém, né? Ou de um dogma, ela conseguia fazer ali, manipular energias, e isso perpassa para o corpo dos netos, das filhas e de todas nós. A magia, ela está em mim por uma questão de herança, quase, né? E é lindo isso que você falou, porque, claro, respeitando o espaço do sagrado, seja o terreiro, o templo, e o espaço da cena performática, que não precisa necessariamente ser um teatro, mas são experiências de dialogar com o invisível, né? Com o que não está sendo visto. Quando a gente está na performance, tem ali os elementos da performance, mas tem os elementos que não podem ser vistos, mas que compõem a performance, né? A energia, a troca é um desses elementos, né? A magia nada mais é do que manipular a energia, né? E a performance faz isso. A performance, ela manipula a energia. Não só opondo alguma coisa, mas também de quem está ali em volta e vai, tipo, manipulando e mexendo com essas energias para criar alguma coisa. E magia é isso. Magia é você unir energias, criar uma egrégora, né, para poder criar algo. E aí que está a magia dentro do meu trabalho. E aí, dentro da escrita também é isso, né? Você junta palavras que têm energias diferentes para criar alguma coisa. Isso a poesia é magia neste lugar. Nesse sentido, né? Por falar nessas magias, recita outro poema seu pra gente, por favor. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Dá para ouvir. Ah, porque eu não tô ouvindo no fone mais. Dá para ouvir você. Está me ouvindo? Pronto. Tô. Então, vamos a um poema. Vamos citar. Já que eu falei da minha avó, eu vou recitar um que não está em profundâncias. É um microtextozinho que eu publiquei na revista Gravidade. Para quem não conhece, Gravidade é uma publicação aqui de Salvador que tem 6, 7 edições. E eu participei de todas elas, sendo colunista. E aí eu vou ler um pedacinho de texto de uma história que a minha mãe me contou, e aí eu recontei ela, falando sobre esse lugar da minha ancestralidade, de quem é que me deu esse lugar da escrita, né? Chama-se Receita de Biscoito Xiringa ou Como Alimentar os Filhos do Patrão. Ô, dona Lourdes, mãe mandou dizer que tá fazendo biscoito. Tá perguntando
se tu não quer bater um bolo para ela aproveitar a quentura do forno. Era assim que eu saía, quando criança, pela vizinhança, chamando as mulheres a juntar ingredientes e aproveitar a quentura do bolo, a feitura do bolo. Minha mãe sempre foi boa de forno. Ganhei isso dela. Gosto de assar a comida. Ela sempre fez biscoito xiringa pra gente. Biscoito chimango, que é mais nobre e leva mais ingredientes, e que rende muito, além de ser mais divertido. O balaio forrado com lenço recebe nada de biscoito crocante e cheio de vida. Eu, sentada do lado, tomando café e aprendendo a fazer a iguaria. Minha mãe contando histórias. Faz parte de mim o cheiro do biscoito quente. Eu aprendi a fazer. Ontem, aproveitei a chuva para usar uma goma que estava guardada, comprada na feira de São Joaquim. Enquanto amassava com as mãos a massa crua, percebi o quanto me pareço com minha mãe. As mãos secas, pele e osso. O jeito de formar concha para limpar a borda da gamela. Mãos que ela oferecia para a gente lamber os restos de massa crua. Sempre dizendo que pode causar dor de barriga. E me contava a história de uma certa preta que trabalhava na casa de uma senhora, fazendo biscoitos xiringa. Fazia biscoitos para alimentar os filhos da senhora. Um dia a preta foi questionada. Por que seus filhos são mais graúdos que os meus? Se quem come biscoito xiringa são meus filhos. Tu rouba dos meus para dar de comer para os seus? E a preta, de cabeça erguida, responde. Lavo minhas mãos breadas de massa crua de biscoito xiringa, levo para casa e faço mingau. Dou de comer para os meus filhos com mingau. Eles são graúdos de labuta e sofrimento. Não é de roubo não, minha senhora. Eu fico cá me perguntando com quantos dedos breados se alimenta uma nação. Quem me alimentou deu mais que pão, me deu histórias para contar. Me ensinou contando histórias. Eu ainda corri a rua carregando sacos de biscoito xiringa para entregar para minha avó e minha tia Piúcha. Gostava daquilo, não sei ao certo porquê, mas carregar aqueles embrulhos e distribuí-los me dava uma sensação de pertencimento. Eu era parte daquilo de compartilhar e dividir a labuta. Eu fiz xiringa outro dia. Ainda não ficou igual ao da minha mãe. Talvez eu ainda não saiba a hora certa de colocar água quente na massa. Talvez eu ainda não saiba temperar a vida. Talvez eu ainda deixo seco, isso que chamo de desistir. Ou é calundu? Ai, criatura, eu tô aqui já chorando, né? Lógico que tem que ter essas lives. Seu texto agora lindo, quando você fala assim que vendo suas mãos fazendo biscoito, que você percebe como cada vez está mais parecida com sua mãe. Me lembrou muito o texto, acho que é Bênção, de Lilian Almeida, que está em Profundâncias 2, falando dessa conexão com a avó. Me lembrou muitos escritos de Aidil, que está assistindo a gente. Tem um amigo da gente aqui falando que está chorando de saudade da mãe. Coitado do Berg. Ai, mas é isso, ele está lá na Alemanha, em Hamburgo, a mãe está aqui em Itabuna. São esses laços, né? Mas vamos lá. Eu ia até perguntar uma coisa, eu terminei esquecendo. Esse texto foi muito forte, gratidão por trazê-lo. São nossas histórias e as reconciliações que nós precisamos fazer com essas mulheres, né, nossas, das nossas vidas. Mas vamos lá, além de escritora, você é performer, artista visual, figurinista, produtora, não cabe em uma pergunta tudo que a senhorita é. E você trouxe uma coisa que eu achei muito interessante. Você disse que cria a partir de uma encruzilhada diaspórica sertaneja no litoral. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência de ser um artista múltipla e né, a partir dessas encruzilhadas. Você falou entre... Tá cortando, tá cortando um pouquinho, não tô entendendo direito. Vou repetir a pergunta. Tá dando para ouvir agora? Agora tá. Você ouviu o início da pergunta, que eu falei todos os seus atributos, e aí na sua... Eu não escutei o finalzinho só o finalzinho que eu não entendi.
Para você falar um pouco para a gente sobre essa sua experiência de ser uma artista múltipla que cria a partir dessa encruzilhada sertão litoral. Como falar? No início dessa carreira artística, né, desse lugar de se reivindicar artística, eu comecei, existia um conflito dentro de mim, porque eu não cabia dentro de uma linguagem. Eu comecei no teatro, depois fui para o cinema, e aí eu não cabia dentro daquelas linguagens, dentro daquele lugar, porque eu acreditava que aquilo era estar ali, eu tinha que estar ali por inteira, só naquele lugar. E aí depois eu percebi que não era isso, que eu tinha que ir caminhando por vários lugares e por vários caminhos da arte até encontrar essas encruzilhadas, né, na verdade. A ideia era encontrar um lugar para me fixar. Mas depois percebi que não, que é viver dentro dessas encruzilhadas, né? Vindo do teatro, vindo do cinema, vindo da arte visual, vindo da escultura, com a escrita, com o trabalho manual, que é a costura também, ou a cozinha, e vai unindo esses vários lugares para formar esse processo, esse grande processo artístico que é a minha vida e o meu corpo, né? Isso se dá muito por esse sertão, né? Isso se dá muito por ter vindo desse lugar que é múltiplo e que tem muitas imagens. A gente não consegue ver um sertão só. A gente não consegue chegar em um lugar e perceber ele igual ao outro. Né? Existem muitos sertões, e muitos sertões dentro da gente, inclusive. Né? São muitas referências aí. E isso não cabe dentro de uma linguagem só. Isso não cabe dentro de uma pessoa só. Então eu tenho que ser várias pessoas para poder dar conta dessas referências que eu recebi na infância. E aí conseguir escrever de um lugar só, escrever só sobre um tema, ou fazer só um tipo de arte, me incomoda. Não me dá satisfação, não me dá prazer, né? Então nós temos que falar, eu tenho que sempre falar a partir de várias linguagens para conseguir dar conta. E aí eu até escrevi, inclusive, em Profundâncias tem, tudo fechei. Em Profundâncias tem uma poesia que fala muito sobre isso, né? Eu tinha selecionado ela e eu acabei de fechar o que eu queria ler, inclusive, para responder essa pergunta. Aqui. Achou? Achei. Tá. Que então depois eu comento. Que é uma poesia que está em Profundâncias, que chama Agonia, que é muito sobre isso, assim, que é eu olhando para mim mesma. E aí eu digo essa poesia muito para mim, assim, né? Você bem que podia olhar aqui dentro, bem que podia reparar nessa bagunça toda. É tanto treco jogado, tanta ferida aberta, tá tudo tão fora do lugar que nem sei mais. Você bem que podia reparar. Bem que podia reparar, menina. Meu batom borrado, minha cara amassada, meu cabelo desgrenhado. Me sinto como um quadro morto pendurado na parede. E você? Nem pra me olhar. Menina, dá pra reparar essa lágrima que caiu, borrou meu rímel, transbordou vindo do fundo, que nem sei de onde. Olha, menina, repara direito. Tá tudo empilhado. De vez em quando arrasto um monte, mas sempre acabo empilhando pra lá mais adiante. Pode não parecer, mas aqui dentro tá um turbilhão. Isso que você vê, menina, é casca seca querendo soltar. Aqui dentro tem lama. Aqui dentro tem lama que corre frouxa. Uma solidão. Eu fico assim, com a cara, sei lá, de besta, de chorosa, quando eu ouço suas palavras. E o que eu ia comentar enquanto você estava procurando o poema é algo que você falou há pouco, né? A sensação de não caber em uma linguagem. Então, a necessidade de inaugurar uma linguagem que caiba esse ser múltiplo, né? Quando eu ia comentar isso, aí você já sacou esse poema aí, maravilhoso. Nesse instante, eu vou ler um comentário aqui de uma pessoa que foi o Jefferson Santos, comentou que a arte é magia, que a arte é a alquimia da vida. A Idil está dizendo... Será meu pai? Eu acho que é. Seu pai? Seu pai? Eu acho que sim. Jefferson, meu pai tá aí na live? Jefferson Santos. Será?
Geise, eu quero aproveitar aqui para mandar um beijo para as escritoras de Profundanças. Tem a Joana Veloso, que está assistindo a gente lá de Barcelona, a Idil Araújo, lá de Cachoeira. Maravilhosa! Entrou nesse instante aqui Isabeli Moreira, que é uma poeta lá de outro sertão de Pernambuco, que é do Pajeú. Mas é isso, vamos lá. Eu vou fazer mais uma pergunta. Aliás, não, eu vou pedir ao público para mandar uma pergunta, vocês que estão assistindo. Mandem uma pergunta. Jefferson Santos, tá? Tá dizendo aqui sim, é ele. Qual a fé, babá? Colofé, entendi agora. Vocês que estão assistindo, querem perguntar algo para a Geise, querem mandar alguma pergunta, mandem a pergunta aqui, que ela vai responder daqui a pouco. Então, enquanto o pessoal está preparando a pergunta, você poderia ler mais um poema para a gente? Daqui a pouco chega a pergunta. Tá, eu vou ler... Será que eu leio esse? Tá. Eu vou ler mais um de Profundanças, que chama-se Metamorfose. Esses poemas que eu tô lendo aqui são muito de 2017, né? Que são poemas da edição. A edição saiu em 2017, não foi? Foi no dia do meu aniversário, inclusive. O Profundanças foi lançado dia 6 do meu aniversário. E aí esses poemas aqui são de 2016 e 2017. E os outros que eu separei, que são de gravidade, que são agora de 18 e 19. Está caindo, tá me incomodando. Metamorfose. Gente, é difícil manter esse negócio de tecnologia. É o ponto. Fica caindo. O ponto aqui tá caindo. Ainda vagam em minha memória restos de meu corpo. Ainda restam em mim marcas de outras existências. Não sei ao certo de que modo. Só sei que é dor. Dói aqui dentro, bem no fundo. É complicado dizer. A língua que tento me comunicar é muito rasa e não dá conta. Eu sou isso e basta. Não sou nenhum sopro, um vento, um fogo, nem algo que simule ficção. Essas coisas não são. Permanece então o eu sou. Entro em ebulição. Dentro de mim existe vapor, vento, fogo, larvas escorrem em minha boca. Dentro de mim, combustão. O que era pedra virou lama e corre quente. E eu noto, quando eu ouço sua poesia, esses elementos orgânicos, né, que aparecem e que vão fazendo parte desse corpo. E na performance você traz isso também, né? O orgânico compondo esse corpo que está performando. Você queria falar um pouquinho sobre isso? E enquanto eu estou esperando a pergunta que o público vai mandar para vocês. Isso se deve muito a não conseguir me desligar dessas raízes, né? Mesmo estando na cidade há mais de 10 anos, mesmo vivendo na selva de pedra há mais de 10 anos, esse lugar do orgânico não conseguiu se perder, né? Não consegui me perder desse lugar. Por mais que existiam alguns desvios, eu sempre voltei e busquei esse lugar do sertão dentro de mim para poder criar. Então, viver na cidade, por mais que a selva de pedra tente, ela não conseguiu derrubar e matar dentro de mim essa inocência, tipo, da roça, que ainda existe, né? Ainda não conseguiu tirar de mim a poesia das bonecas de milho. E espero que não consiga tirar a poesia. Que ela não consiga. Tem uma pergunta aqui, que é a seguinte: o que tem de nanã nessa lama que esteve nos seus 2 últimos textos que você leu aqui na live? Babado essa pergunta. O que tem de nanã, o que tem da véia nessas poesias é essa imagem da minha avó, na verdade. Ela permanece muito dentro da minha imagem, dentro da minha escrita, né? A de vó generosa. Ela escreve muito. Ela escreve. Eu escrevo muito a partir da imagem que eu tenho dela. A minha avó fazia óleo de rícino, ela tirava óleo de rícino no fundo do quintal.
e torrava café. Aquela era uma imagem sempre foi uma imagem muito forte para mim. Chegar no fundo da casa da minha avó e ela tá com uma bola de ferro. Não sei se vocês conhecem esse processo de torrar café de forma manual. Não. É uma cabana com uma fogueira embaixo e aí existe uma bola de ferro, assim, de uns 50 centímetros. Ali dentro ela colocava os caroços de café e com uma haste grande ela ficava empurrando aquilo na fogueira. A bola ficava presa no teto. E ela ficava fazendo um movimento para que a bola girasse e os grãos lá dentro fossem torrando. Ela ficava naquilo um tempo, 1 hora em cada quantidade de café. E é essa imagem que eu tenho muito da minha avó. Ela está viva ainda, Dona Generosa. Dona Polucha, que é o nome social dela, mas Dona Generosa é o nome civil. Eu tenho muito essa imagem dela, né? E é uma imagem de lama, é uma imagem que evoca esse lugar da lama. Essa velha, para mim, ela evoca esse lugar da lama e ela sempre está presente dentro dos textos. Assim, por mais que ele esteja falando de um lugar muito belo, ainda tem a lama, ainda tem esse lugar que mexe, que pode, ao mesmo tempo, que nos nutrir, também nos afogar e nos matar. Tem esses dois lugares, né? A lama evoca esses dois lugares, do perigo e da nutrição, né? O Jay, eu vou pedir para você falar outro poema, mas antes eu queria ouvir a resposta para essa pergunta que chegou agora. Metamorfose de lama quente é solidificada? É uma pergunta poética. Eu sei até quem fez essa pergunta. Sei, não, cara, sei. Como é? Metamorfose é uma lama quente, de lama quente é solidificar. É virar ferro, né? Lama quente pode virar ferro. E é esse lugar da nutrição, esse lugar da edificação, esse lugar de criar vínculos e criar essas raízes de ferro, essas raízes que podem não se mover, mas que dão sustentação para esse edifício que é essa linguagem, né? Então, a lama quente está dentro desse lugar também, de ser uma larva de pedra que escorreu. Você pode ler mais um poema para a gente? Pessoal que está assistindo, enquanto o Geise está procurando poema, escrevam aqui nos comentários onde vocês estão hoje, onde vocês estão assistindo a live da gente hoje, em qual cidade, em qual estado, em qual país vocês estão, para a gente saber onde essa live está chegando hoje. E vamos de poesia. Esse poema é um microtexto publicado na Gravidade, nesta Gravidade aqui, a Gravidade do Verão, que eu fiz a capa junto com Ame Carolina, a gente fez Iane Alves, a gente fez o ensaio da capa também. E aí eu vou ler um texto chamado Feitiço para Findar um Ciclo e Abrir Encruzilhadas, que é um texto que eu escrevi logo depois de encontrar Jaime Figura, que é o pai da performance no Brasil. Quem não conhece, por favor, vá procurar e vá bater cabeça, porque é babado. Logo depois de encontrá-lo, eu fiz uma performance para ele na Virada Sustentável, em novembro. Chamava-se Percurso para Figura. Logo depois de encontrá-lo, ele foi ver a performance, o que foi incrível para mim, eu não sabia. Quando eu terminei a performance, me disseram que ele estava lá. E aí eu escrevi esse texto, que é muito sobre foi nesse dia, inclusive. O silêncio invadiu a sala de casa, tomou conta da sala, chegou na cozinha. Lá estava eu sentada perto da pia, fumando um cigarro, bebendo água sem filtrar, mirando a luz do crepúsculo que invade a casa. Deve ser o calor soteropolitano esquentando minha muleira. Meu corpo tem se tornado mole, minha cama ficou um pouco maior, o que me deixa imóvel a mirar o céu azul, que só essa cidade, país da diáspora, pode irradiar. Tenho andado por essas ruas cobertas de sangue e mel, chamando por Ogum, pedindo que ele guarde minha cabeça e proteja meu ori das armas dos inimigos. Tenho gingado nos contornos cheios de arestas da arte contemporânea e percebido o quanto meu corpo farpado tem se tornado incômodo. Outro dia, me gritaram no ouvido:
Jaime veio te ver. Ogum me apertou as mãos, dizendo que gostou do que viu. Marejei os olhos, enrubesci a face, tremi as pernas, não de medo, mas é que Jaime era Ogum naquele segundo, e nem sei se ele sabia. Deve saber, né? Puxei meu carro, como se diz lá em casa. Fui pra cachoeira, fui ver minha mãe d'água, tocar nos véus da deusa flor e perceber seus feitiços em minhas costas. Fui buscar água para fazer feitiços também, para alimentar meu ori. Fui fazendo pacto para ficar 3 dias. Fui falando pra cachoeira me deixar voltar. Fui porque se fez necessário e volto porque é preciso. Fui beijar minha deusa d'água e receber seu afago que me prepara para a guerra. Já estou de pé de novo, com as armas na mão, com o peito e o queixo erguido para não cair. Fui beber da fonte da cidade heróica, rever as comparsas de trincheira, angariar novas e saudar as que já se vão. Reverenciar aquelas que vieram antes não nos faz menores. Pelo contrário, nos transformam a face e alimentam nossa coragem. Ser artista nessa guerra é traçar dentro de si o próprio campo de batalha. É transformar seus órgãos em guerreiros e deixar que o coração sopre os clarins. Que haja revolta em meu corpo, que minha mente nunca se acomode e nem deixe cair no mormaço dos que dormem. Que a sina de ter os olhos abertos seja alimento para minha batalha. Que a maldição de ser o que seja transformada em glória, que a maldição de ser o que se é seja transformada em glória e em munição para combater aqueles que nos oprimem. E tenho dito, eu não nasci só, atrás de mim multidões. As minhas encruzilhadas se formaram à medida que meu corpo abriu caminhos para outras passarem. Meu corpo cura matéria do fermento da terra. Bicharias, bruxarias, brutanarias banalizam os símbolos do belo e do perfeito. Serei sementeira a derramadas e fazer crescer frutos. A fertilidade é travesti e serei fértil. Que meus fluidos derramem sobre a terra e penetrem os buracos das erupções deixadas pelas estratificações brancas. Me levanto para estender as roupas do varal, percebo que nasce um broto de pé de zâmia. Com um trapo limpo, suas folhas suculentas e percebo que o verão chegou. Meu corpo tem suado mais que o normal. Ouço o piar da coruja chamando meu nome. Besunto meu corpo com um pó branco cheirando azeviche e saio pelo carreiro em busca do que um dia foi meu. Pela estrada encontro outras com ferramentas nas mãos e sede nos olhos. É com elas que meu corpo se faz. E eu tô chorando de novo. Eu não tô te vendo. Mais um texto seu me fazendo chorar. Você não está me vendo? Você está conseguindo me ver? Agora sim. E eu tô falando que eu tô chorando de novo ao ouvir esse texto seu. Você disse um verso aí, tá conseguindo me ouvir? Tô. Você disse um verso. Você disse um verso aí. Haja revolta no meu corpo. E eu queria conectar com uma pergunta que veio do público aqui. Como a sua arte pode ser pensada como um remédio para lidar com as mais diversas hostilidades advindas da sociedade brasileira? Como a arte... Eu queria conectar o seu verso, que haja revolta no meu corpo, com a pergunta que veio do público. Como a sua arte pode ser pensada como remédio para lidar com as mais diversas hostilidades advindas da sociedade brasileira? Rapidinho, antes de você comentar, só pedir para o pessoal continuar colocando nos comentários o nome da cidade, o estado onde vocês estão vendo a live, que eu vou dizer daqui a pouquinho. Eu não sei se é a minha internet que tá ruim, aí tá dando umas travadas. Assim. Mas dá para entender, pode falar. Eu entendi a questão. Como é que eu conecto isso?
Eu falei, inclusive, numa entrevista para Elis, uma vez, que eu não acredito numa arte de floreios, né? Eu não acredito numa arte que seja só ilustrativa, que seja só uma arte para criar arabescos, para tapar os buracos da mente e iludir a mente. Eu não acredito em entretenimento, inclusive. Eu acredito num artista que pode provocar pensamento e que pode criar ferramentas, né? Que pode produzir, distribuir ferramentas para enfrentamento daquilo que nos assola o tempo inteiro. A opressão nunca acabou e não acredito que ela vai acabar tão rápido. E é por isso que a gente não tem que parar para poder pintar flores e tudo mais. Eu acho que a gente tem que estar o tempo inteiro. E que se a gente for pintar flores, que elas sejam com muitos espinhos e que seja para dar nas costas de quem está nos machucando há muito tempo. Né? Então eu não acredito nesse lugar do entretenimento. Porque o artista tem que estar o tempo inteiro, sim. É muito cansativo, isso é muito cansativo. Eu vivo isso há muito tempo e eu sei o quão cansativo é falar o tempo inteiro nesse lugar da trincheira, estar o tempo inteiro nesse lugar da trincheira, estar o tempo inteiro em alerta. Mas é um lugar que, se a gente abandona, quem vai lutar pela gente? Né? Quem vai lutar pelo meu corpo, senão eu mesma? Quem vai lutar pelo seu corpo, senão você mesmo? Quem vai lutar pelo nosso espaço? E pelas poucas coisas que a gente tem conquistado, que são coisas muito mínimas, para viver num lugar, numa cidade de bem-estar. Né? Então, é por isso que eu traço esse lugar, né? De pensar a trincheira o tempo inteiro, de pensar esse lugar. E aí, isso tem vários lugares, né? Não é só dentro de um caminho, né? Não existe só um caminho. Aí volta para o lugar da encruzilhada. São várias encruzilhadas para pensar essa trincheira e para criar esse movimento de revolta, né? Para criar essas revoltas e distribuir essas ferramentas. E a magia é um lugar desse, a arte é esse lugar, a educação é esse lugar. Né? Se a gente for pensar dentro desses cruzamentos que a gente pode fazer, todos eles se confundem para criar uma sociedade de bem-estar, para que todos consigam sobreviver, né? E viver não mais sobreviver, mas viver com plenitude. Geise, é isso. Eu vou emendar com a pergunta que chegou aqui agora e depois eu vou pedir para você falar um poema, porque a gente já está entrando nos 15 minutos finais que voam na live, né? Que é a pergunta: como pensar novas possibilidades sobre processos de cura através da sua arte? Como pensar? Bom, eu fiz um trabalho de 2017 a 2019, eu desenvolvi uma pesquisa chamada Ensaios para a Cura, eu comecei a perceber dentro do meu trabalho uma insistência em falar sobre a violência. Não uma insistência, mas uma constância em falar sobre a violência. Eu sempre estava falando sobre esse lugar da violência, seja sobre as marcas da violência, sobre a quantidade de violência e tudo mais. Fiz várias performances de 2017. De 2017 para 2019, tratando sobre isso. Em 2019 eu decidi que eu não queria mais falar sobre violência, que eu não queria mais falar sobre esse processo de dor. Se você for observar dentro da poesia, tem muito essa palavra dor e muito esse lugar da violência. E aí eu criei um processo chamado Imuladar, que quer dizer curar. Que era um processo de trazer a folha para o meu corpo e de construir imagens dessa folha curando. Para isso eu convidei mais duas artistas, Cucu e Mateusa, para estarem comigo em cena, e a partir dali a gente foi criando essa imagem da cura, né? Esse lugar de uma reivindicação de cura. Foram 6 meses de processo juntas e nisso a gente fez ungüentos, a gente fez pílulas, a gente fez muitos processos, conversas e tardes terapêuticas, mas pensando nesse lugar de buscar um processo de cura para corpos que de certa forma estão sofrendo, e sofrem muito de estarem dentro desse tipo de sociedade que a gente vive. E Imuladar foi esse protótipo, né? Essa tentativa em forma de performance de criar um mecanismo de cura. Como é que ela tá? Como é que eu estou criando ferramenta a partir desse lugar? Imuladar foi um processo para isso. Dentro do site, do meu site, tem algumas fotos, inclusive, sobre esse processo. Imuladar
me deu, inclusive, essa habilidade, né, que eu não achei que eu não tinha, de criar um procedimento, de criar uma performance que falasse sobre outro lugar. Isso é, inclusive, um fetiche do opressor, né, que a gente sempre esteja falando sobre esse lugar da violência, esteja sempre criando imagens da violência. Sempre o sangue tem que estar sobre os nossos corpos, para alimentar um fetiche tipo da branquitude de toda a opressão, assim, para criar e para continuar mantendo esse fetiche. Nós temos que estar com sangue no nosso corpo, temos que estar com a imagem de dor. E aí, dentro do Museu de Arte da Bahia, em novembro, nós criamos uma performance que foi o tempo inteiro sobre o silêncio e sobre como lidar e como criar processos de cura, como fabricar saúde, né? Foi isso, assim, e para mim foi um processo revelador e que me mostrou que eu consigo entrar nesses lugares, assim, consigo não me matar. É isso. Querida, nós estamos aqui entrando, estamos com 13 minutos para terminar a live. Quem não colocou ainda o nome da cidade ou estado onde está assistindo, por favor, coloque, que eu vou falar no instante. Vou pedir a Geise para falar mais um poema. Chegou uma pergunta depois, mas eu vou deixar essa pergunta para você fazer a resposta na despedida. Então, Geise, qual poema você traz para a gente agora? E você é feiticeira poderosa, porque quando você falou o nome de Elisa, ela entrou na live. Já é a segunda feitiçaria dessa live de hoje. Eita, olha essa boca. Eu falei de boneca de milho, né? E agora eu vou dizer por quê. Mais cedo. É um microtexto também. Eu separei mais esses microtextos, que é uma coisa que eu tô gostando dessa linguagem, desse formato de poesia em prosa. Que aí eu acho que eu tô conseguindo desenvolver melhor, inclusive assim. Eu era uma criança, uma artista em fase de crescimento. Em mim brotava a vontade de poetizar as coisas muito cedo. Nasci numa família de agricultores. Em época de colheita, como é de costume, todas as pessoas se juntam para receber da terra o que meses antes nela for arado. Colhíamos milho, feijão, mandioca, alho e bananas. Eu não entendia muito bem aquilo de colher. Não queria, na verdade, tirar do pé as bonecas espigas de milho, com seus cabelos de cores variadas e vestido verde com drapeado branco. Eu gostava mesmo era de trançar aqueles cabelos, fazer penteados dos mais variados, transformar aqueles fios em formas, ver corpos human-vegetais naquilo que as outras pessoas enxergavam alimento. Me dava um saco pequeno, na verdade maior que eu, para que com minhas mãos moles ajudasse na colheita. Minutos depois, meu pai ou algum irmão mais velho me encontrava jogado em algum canto e eu perdida a trançar e conversar com as bonecas. Era surra e gritos na certa, mas eu corria e ia parar no brejo, em algum lugar ermo da fazenda, fugindo desde cedo da labuta braçal para cantar e dançar com os bichos ou colher cigarras. Hoje, depois de passear pelas ruas do centro, resolvi sentar na Praça da Piedade, fumando um cigarro, bebendo água e observando algumas crianças que brincavam com frutas caídas de uma árvore. Acendi minha dose de nicotina. Quando ergui a cabeça, 3 herês me fitavam com olhar de malcriação. Falavam entre si, me ignorando como se ali eu não tivesse, ou se eu fosse uma das estátuas enfeitas na praça. É um viado, disse o mais velho, que devia ter no máximo 5 anos. Não, é uma mulher, disse o segundo, de cabelos queimados e armados para trás. Um ano mais novo, calculei pelo olhar de admiração que lançava ao mais velho. O terceiro respondeu mais convicto ainda. Mentira, é uma travesti, uma boneca. Eu, cá do meu canto, fumando meu cigarro estava, fumando fiquei. Apenas concentrei meu olhar no mais velho, que tomava o centro da cena, em suas mãos as frutas de oiti. Reconhecendo essas frutas pelo cheiro, a parte da frente da casa que reconheço essas frutas pelo cheiro. A parte da frente da casa que nasci ainda tem uma árvore igual. Uma árvore igual.
Gente, que palavra é esta? Tá. E quase colocando a escada abaixo, eu olhei nos olhos, nada havia além de uma criança criada no centro de Salvador. Então, pela primeira vez, desde que essa cena havia começado, retruquei feito aquele herê que mora dentro de mim. Aquela menina que trançava bonecas de milho. Que foi? Nunca viu? Ele, o menino de mãos dadas, de mãos cheias de oiti, levantou o queixo e me desafiou. Eu vou jogar em você, disse mostrando as frutas. Por que você vai jogar em mim? Eu vou jogar em você. Você vai me bater? Disse ele rindo, tendo certeza da resposta. Não. E ele disse, tu é para matar ou para comer, e eu vou te matar. Escreva agora com o mesmo vazio que senti no momento. Me debruço sobre essas linhas que não sai de mim aquela sensação de não pertencer a mim mesma. Não foi a primeira vez que ouvi essas palavras direcionadas a mim, mas a única em que elas saíram da boca de uma criança. Eu estava gelada, oca, quando ele terminou o papo. Vou chamar meu pai. E saiu correndo com os outros, o seguindo como os fiéis escudeiros. Eu me levantei, joguei o cigarro no chão, nem me lembro se havia continuado fumando durante a ação, e me encaminhei em direção à Joana Angélica. Mecanicamente entrei no shopping Lapa ou no Piedade, não sei direito. Me peguei subindo e descendo escadas rolantes, tentando achar a saída daquele lugar em que eu havia me enfiado. Dentro de mim e na arquitetura comercial, labirinto Donuts, McDonald's. Isto, sentei em frente, já estava meu corpo do lado de fora do prédio. Minha alma tinha sumido. Acendi mais um cigarro para regressar, voltar para a terra. Fiquei ali por um tempo, até me lembrar que tinha um espetáculo para ver. Esse texto estilhaça tudo por dentro. Imagino que é preciso empreender uma força para fazer essa leitura agora também, né? Tem a força da escrita e tem a força da leitura agora. A força de viver isso, de empreender uma escrita e de ler a coisa, porque eu sempre toda vez que eu vou ler, eu sempre me embaraço sempre, assim. Porque ainda parece muito vivo na memória. Isso é de 2018, se eu não me engano. Gente, desculpa, pode terminar. Eu acho que é de 2018, até hoje isso ainda está muito vivo dentro da minha memória, porque foi a única vez, assim, eu sempre me dou bem com criança sempre gosta de mim, assim. E essa foi a única vez que eu trombei com 3 herês e eles me ameaçaram, assim, e foi muito cruel por ser crianças. Por quem está ameaçando foram crianças, né? E por estar reproduzindo uma coisa que não era deles. Desculpa, sim, fica parecendo que eu estou cortando sua voz, mas é aquele problema que eu falei do tempo da conexão. Mas, então, vamos tentar alinhavar isso. Faltam só 5 minutos, a conversa com você voou, mas eu só queria dizer uma coisa, que eu ouvi esse texto agora, me fez lembrar de Peles Negras e Máscaras Brancas, né, de Fanon, quando ele fala do episódio da criança que fala um negro e se sente ameaçada por essa presença do negro, e como é uma cena de crueldade, e é uma crueldade que ninguém nasce já trazendo essa crueldade é aprendida, né? O racismo, a transfobia, todas as formas. Não está me ouvindo? Está ouvindo? Gente, está conseguindo ouvir? Agora sim. Então, são crueldades ensinadas para as crianças, né? As crianças aprendem esses tipos de crueldade. Mas, enfim, infelizmente, a gente já está com 5 minutos para terminar. Nas suas despedidas finais, eu vou pedir para você responder uma pergunta que chegou, e infelizmente eu não vou lembrar o nome da pessoa que fez, que é... Eu queria que você agora, na despedida, respondesse essa pergunta. Como você se sente ao saber que seus trabalhos são referências para pessoas próximas e distantes de você? Enquanto você está pensando, deixa eu ler as cidades onde o povo assistiu a gente hoje.
tem gente de Aracaju, daqui da Bahia tem de Rio do Meio, Salvador, Itabuna, Uruçuca, Ilhéus, Cachoeira, Cabralha, Piatã, Brumado, tem a galera de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, Camaragibe, Pernambuco, São José do Egito, Pernambuco, de fora do Brasil, Barcelona e Hamburgo. Se eu esqueci de alguma cidade, vocês me falem o que dá tempo de dizer. Então, Geise, gratidão pela conversa de hoje. Nas considerações finais, que a gente já está terminando, se você puder responder essa pergunta, agradeço. Nós não fomos educados a ser referência, né? Nós não fomos educados a ter referência nem a ser referência. Então a gente não sabe como lidar com isso. Assim. E é meio estranho você receber alguém dizendo, tipo, você é minha referência. Como? Eu ainda não sei lidar com isso. Existe um processo meio de que a gente acaba tentando se educar para isso. Então, como é que eu respondo? Como é que eu reajo a isso? Né? Qual é a reação correta a se fazer quando alguém está se referenciando no seu trabalho, né? Quando você vira referência para alguém. E isso sendo uma coisa totalmente orgânica, né? Que não é uma intenção, assim. Não quero... Eu até disse outro dia na entrevista, né? Não quero ser referência para ninguém. Porque isso tem um peso de uma responsabilidade muito grande, assim. Porque tudo aquilo que você acaba criando, você percebe que isso influencia os outros, então você tem que, tipo... agir com uma responsabilidade muito maior, tem que agir com uma ética muito maior. Isso é um pouco até cruel para alguém que já vive sobre uma edge de várias crueldades, né? Então, a gente tem que aprender, inclusive, a ser isso. Assim, é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer. A ser referência e referenciar as próximas para a gente poder fazer isso com mais tranquilidade e naturalidade. Para que isso também não seja, tipo, a referência estar lá no lugar do ídolo, no lugar do inatingível, no lugar do inalcançável, mas está aqui próxima. Minhas referências são quem mora comigo, né? Quem traça as mesmas rotas que eu. E eu queria falar nesse lugar de referência, eu queria falar de uma última referência, que é minha grande amiga Gisberta Calli, que é a única pessoa trans a aprovar um projeto na Secult de literatura agora. Ela aprovou o livro dela na Secult, vai ser publicado, vai estar escrito, eu já li, porque eu sou essa pessoa, e aí ela vai publicar um livro maravilhoso, já está vindo para o próximo aí, que é a Gisberta Calli, que é uma pessoa que me influenciou muito na escrita, né? Que é uma pessoa que sempre escreveu e que me influenciou nesse lugar da escrita. Geise, né? a gente tem um minutinho só para encerrar. Eu quero agradecer a você por aceitar conversar com a gente, dizer que você traz essa voz necessária para Profundanças. A live de Geise vai estar disponível aqui no nosso feed, vai estar no YouTube nesse final de semana. Acessando o link que está na nossa bio, vocês vão acessar também os 3 livros de Profundanças gratuitamente, nosso canal do YouTube. Geise está com a gente no livro 2. E nesse encerramento eu quero falar um depoimento lindo que Bruna, que é uma companheira que está sempre assistindo nossas lives lá do interior do Ceará, e eu não conheço, ela escreveu que até hoje ela não conseguiu fazer nenhuma pergunta nas lives, porque ela sempre se encontra demais nas falas das convidadas da gente. Então, precisava ler isso para você. Gratidão. Temos meio minutinho para você dar um tchau, deixar alguma mensagem. Beijo, gente. Obrigada, Dani, por esse convite, por esse pacto de sangue. Eu sempre digo que a gente tem um pacto de sangue, que isso não vai acabar nunca. Profundanças cola um negócio na gente, assim, mas é maravilhoso estar aqui, foi maravilhoso fazer isso e remexer essas memórias todas e estar aqui falando, que é para isso que serve. Beijo a todas. Obrigado por todas as pessoas que estavam aqui, por quem mandou pergunta. Um beijo a isso, gente. Eu não sei fazer direito. Vai encerrar aí 20 segundos aqui o aviso. Beijo, gente. Beijo!